Hoje, o versículo é o seguinte: antes, exortai-vos, ou seja, incentive, encoraje uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vou repetir porque isso é muito lindo, meus irmãos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, encoraje, entusiasme, desperte, incentive uns aos outros. O conselho, meus irmãos, da exortação recíproca, diário, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão, para que não se fique dúvidas, assim diz Emmanuel. Ou seja, não é só estimular o outro para fazer, para não ficar só nas palavras, mas sim fazer algo que toque o coração das pessoas. É isso que o apóstolo está aqui dizendo, que uns estimulem os outros para que façam, para que aconteçam, para que movimentem as suas vidas e não fiquem só nas palavras. Vamos agir, vamos ser um bom exemplo. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo e não só aconselhar. Então a mensagem diz: salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos nossos recursos, das nossas possibilidades no dia de hoje. Vamos dar uma paradinha e pensar, meus irmãos, olhando para a nossa vida hoje, quais são os recursos que nós identificamos que a vida nos deu? Quais são as nossas possibilidades? E o que nós podemos fazer com elas, valorizando cada uma delas, cada recurso que nós temos? Santo Agostinho nos ensina que ao final de cada dia nós devíamos fazer uma reflexão. Eu fui útil hoje? O que precisa ser descartado em mim? O que está me atrapalhando? E onde eu posso servir melhor? Onde eu posso ser uma pessoa melhor? Então continua Emmanuel a mensagem. Acreditam muitos que para se aconselhar os irmãos se necessite falar muito. Importa reconhecer, porém, que uma advertência somente de palavras deixa um vazio. Quando se constrói um edifício, ele tem que ter base. Então as palavras também precisam de base. Vamos pensar, meus irmãos, um instantinho. Não é somente falar, mas assumir um compromisso, dar exemplo, para que as palavras não sejam vazias, como Emmanuel está dizendo, palavras jogadas ao vento, que as palavras em si, elas não têm alma. O que importa é preencher nossas palavras com nossos atos, com nossas ações. Vamos a um exemplo muito prático que eu gosto muito, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa entrou para o convento na Índia, e no convento elas todas oravam na paz do convento, estudavam, liam livros e só. E com o tempo, Madre Teresa se cansou disso, porque ela olhava pelas janelas do convento e ela via as ruas de Calcutá lotadas de mendigos, jogados pelos cantos das ruas, gente pobre, muitos doentes, gente morria pela rua, e ela presa no convento só rezando, rezando. Então ela pediu à Madre Superiora que ela fosse à rua, que lhe desse permissão para ir ajudar aquelas pessoas, e foi negado. Então ela acaba saindo dessa ordem, e ela funda a própria ordem dela, e ela se realiza, indo de encontro aos necessitados, como Jesus fazia. E muitas das freirinhas saíram também do convento
e a seguiram, entrando para a sua ordem, uma ordem que cresceu tanto que é imensa hoje no mundo todo. Então a pessoa passa a ser um bom exemplo, então os outros vão prestar atenção nela, nas suas mudanças, nas suas melhorias, e se sente convidado, se sente atraído para conhecer e acaba seguindo os seus passos e fazendo também e sendo um bom exemplo. Então, convites e conselhos têm muita força a mais quando ela se torna um exemplo, quando vira ação. Emmanuel continua assim: exortai-vos uns aos outros. Isso representa um apelo mais importante que simples palavras. Convites e exemplos transparecem com mais força quando cada um dá o seu próprio exemplo. Todo aquele que vive na prática os princípios nobres, que cumpre seus deveres, que faz o bem sinceramente, está incentivando as pessoas ao caminho da elevação. Vamos dar uma paradinha, fazer uma meditação aqui. A pessoa se torna um cartaz, um letreiro vivo anunciando Cristo, quando ela vai à luta, quando ela vira um exemplo, quando ela se movimenta. Então, aproveitando hoje para estender o convite às pessoas. Emmanuel disse uma vez que Chico Xavier estava conversando com ele, agradecendo sobre todos os livros que Emmanuel tinha trazido para que Chico psicografasse. Então Emmanuel diz o seguinte: Chico, eu sou um simples pregador de cartazes, convidando as pessoas para a festa do reino. Eu sou um simples pregador de cartazes, convidando as pessoas para a festa do reino. Ele estava falando das obras que ele trazia, mas as obras vinham lá do alto, de muito além, dos espíritos superiores, vinha de Jesus. Então, meus irmãos, concluindo aqui o texto de Emmanuel, Emmanuel termina assim: não te endureças na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu próprio resgate, do teu aprimoramento, da tua santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então, meus irmãos, para encerrar, vamos tirar aqui as nossas conclusões. A reflexão desta mensagem foi sobre o valor do hoje. Não deixe para depois, meus irmãos, o que se pode fazer hoje. Esse patrimônio rico dado por Deus, que tem que ser bem utilizado. Porque quanto tempo nós temos aqui na Terra? Na verdade, nós não sabemos. Sabemos que temos muito tempo pela frente, temos várias encarnações, mas o que está contando no momento para nós é esta vida, é esta encarnação. É o que eu estou fazendo hoje ou o que eu estou deixando de fazer hoje. Né? Então, que não haja desculpa para se deixar para depois o que a gente consegue fazer hoje, construir, resolver hoje. Né? Se já conseguimos identificar onde podemos melhorar, agir, construir, mudar, acrescentar, ajudar, fazer alguma coisa boa, não vamos deixar para depois, para uma próxima encarnação, né? Porque o que nós temos de precioso é o nosso tempo, é o agora, é o hoje. Hoje é a hora de começar, ainda que devagar, ainda que aos pouquinhos. Se é preciso perdoar, vamos perdoar agora. Se é preciso vencer um vício, vamos à luta, vamos batalhar, vamos conseguir vencê-lo sim. Se queremos adquirir mais sabedoria, conhecimento, vamos ler um livro, vamos orar para ter força para caminhar, para seguir em frente, para mudar em nós aquilo que nós não gostamos, para ultrapassar as nossas limitações. Que nada nos atrase, que nada nem ninguém nos desanime. Que o nosso hoje seja cheio de realizações boas, de progresso, de aprendizados, de ações no bem, de sintonia com Deus, com Jesus e com Maria, pedindo que nos dê força, que nos ajude a evoluir, a melhorar,
para aproveitarmos mais a nossa encarnação, para sairmos desta vida melhores do que quando nós aqui chegamos. Que assim, como está na mensagem de hoje de Emmanuel, né? Que todos nós, meus irmãos, possamos exortar uns aos outros, que quer dizer motivar, incentivar uns aos outros, para que todos entrem nesse caminho do bem, para que este seja um mundo melhor. Vamos ensinar, vamos corrigir, vamos consolar, vamos auxiliar, estender as mãos. Se você ajuda a sua casa espírita ou sua igreja doando 1 quilo que seja para a cesta básica, incentive também o seu vizinho, seus amigos, sua família. Envolva outras pessoas nas causas do bem. Dizem os espíritos, meus irmãos, que um dos maiores arrependimentos do espírito, quando ele chega lá no mundo espiritual, é a consciência do tempo perdido. Então, às vezes, a vida nos prepara por anos para sermos chamados um dia para a grande virada na nossa encarnação, para darmos o nosso testemunho, seja testemunho de fé, de amor ao próximo, de amor aos filhos, de amor à família, de amor a Jesus. Então não vamos deixar passar essa oportunidade. Por isso, cuidado para não endurecer nosso coração, para não cristalizar. E vamos clarear nosso olhar para enxergarmos à nossa volta o que a vida está pedindo de cada um de nós. Porque se eu vivo distraído, eu vou ficando para trás. A caravana passa, os irmãos passam, quantos estão avançando pela estrada do bem? E aí eu vou ficando lá para trás, sozinho. Depois vem esse arrependimento que os irmãos espirituais contam de certos espíritos que chegam na espiritualidade e têm consciência do tempo perdido na Terra. Então, se eu não pratico o exercício de fazer o bem, eu vou endurecendo, eu vou escurecendo o meu espírito. Que triste, não é, meus irmãos? Mas o hoje está aqui, para todos nós. Francisco de Assis disse assim: pratique o Evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Então, que nós possamos fazer de nossa vida um exemplo de luz, não é? Praticando o bem, praticando o Evangelho. E outra frase muito linda: se você aproveitar o tempo hoje, o tempo aproveitará você amanhã para realizar maravilhas. O hoje nos é dado como um presente de Deus. Meus irmãos, vamos à luta então? Vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer o Pai Nosso do benfeitor espiritual, irmão Daniel. Pai nosso que estás nos céus, nos astros do infinito, no universo, na terra azul, na natureza, nas flores, no ar, Pai que está em todo lugar. Santificado seja, Senhor, por ouvir nossa prece e louvor, quando chamamos por teu nome bendito, Pai de misericórdia, Deus de amor. Venha a nós, tua casa planetária, no nosso coração faça morada, afável pastor de almas, nosso Cristo e Senhor. Gratidão, Pai Celeste, por tudo que alimenta a nossa vida. Grato pelo pão da terra que nos sustenta o corpo e pelo pão divino que nos mantém a vida. Perdoa as nossas ofensas e erros cometidos, assim como devemos a todos perdoar e sermos sempre amigos, pois esse é o decreto sublime para caminharmos contigo. E acima de tudo, Senhor, se cumpram os teus sagrados desígnios, orvalho divino, luz imperecível, amor imortal do nosso caminho. Liberta e ergue nosso espírito, recebe-nos nas alegrias do teu reino de luz.
feito pela claridade do amor divino. Para sempre seja louvado, Pai nosso e Mestre amado Jesus. Que assim seja. Agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção deste dia. Obrigada, Senhor, pelo alimento, pelo teto que nos abriga, pela saúde, pelo emprego. Obrigada, Senhor, por caminharmos junto da família. E rogamos nesse momento, Senhor, que as tuas bênçãos possam estar presentes em nosso lar, abençoando e abraçando a todos na sua caminhada. E se porventura no nosso lar tiver alguém precisando de mais cuidados, nós te rogamos, Senhor, que este seja envolvido pelos teus braços amorosos, que tenha mais fluidos, mais energias, que possam restabelecer-lhe a saúde. E nós te pedimos, Senhor, que o teu amor grandioso se derrame pelos hospitais, pelos asilos, pelas creches, pelos presídios. Que o seu amor possa estar em todos os países, em toda parte, com nossos irmãos refugiados, com aqueles que estão sofrendo os horrores da guerra, com nossos irmãos que estão atravessando por grandes dificuldades, por doenças, por problemas difíceis de resolver. Abençoa, Pai, teus filhos, dá a eles o sustento da espiritualidade, a companhia dos teus anjos bondosos. Obrigada, Senhor Jesus. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, uma boa noite para todos, muita paz, muita luz para todos os lares. Paz e bem.